Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Atos é o livro que segue aí os evangelhos, ele está depois de João. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 4 e avançar aí para o começo do 5. Você pode acompanhar ali na tela também, ou na sua Bíblia. Versículo 34 diz assim: Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Nos capítulos 2 e 4 de Atos, pode mostrar para a gente aí, Lucas, que é o autor do livro, ele nos traz a descrição da vida diária prática da igreja que a gente chama de primitiva, né? Que é aquela primeira igreja após a ressurreição e ascensão de Jesus que se formou. E nós podemos ver características que são descritas repetidamente, né? Nesses dois capítulos, no 2 e no 4. E também podemos ver alguns destaques no capítulo 2, que não aparece no 4, e assim por diante. Mas uma prática que parece ganhar ênfase nos dois registros é justamente... Pode dar mais um clique aí para a gente? Essa atitude que eles tinham de não considerar unicamente sua qualquer coisa, mas de eles venderem as suas propriedades para atender às necessidades daqueles irmãos da mesma igreja. E aí então a gente avança ali para o final do capítulo 4, que segue essa descrição da igreja primitiva, e para o início do capítulo 5, como se fosse o pós-créditos, né? Dessa cena aí que a gente consegue visualizar. Então, pode ir acompanhar com a gente aqui na tela, por favor. Então, Lucas vai dizer, né? Não havia... Pode dar mais um clique, por favor. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam. Traziam o dinheiro da venda, o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso eles faziam. Daí, próximo. Aí, Lucas vai nos dizer, então, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, pode dar mais um clique, por favor? Que significa encorajador. Ele fez isso também. Ele pegou a sua propriedade, vendeu e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos para que os apóstolos administrassem para atender a necessidade dos outros irmãos da igreja. E aí dá mais um clique, a gente avança para o capítulo 5 e ele diz: um homem chamado Ananias, com a Safira, também fizeram isso. Aquilo lá que a gente leu lá no versículo 4. Venderam a sua propriedade e trouxeram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas a gente observa aqui que o autor, ele faz uma contraposição, um contraste, né, entre a prática dessa atitude que era comum naquela época, de vender a sua propriedade, assim por diante. Ele faz um contraste entre o José, o levita de Chipre, com o casal Ananias e Safira. Então, ambos fizeram isso, venderam a sua propriedade e levaram o dinheiro para os apóstolos. Só que no caso de José, parece que ele fez o que
da forma como todo mundo fazia ali. Só que quando a gente chega aqui no casal Ananias e Safira, embora eles tenham também feito a mesma coisa de vender a propriedade, entregar o dinheiro aos apóstolos, há algo na atitude deles que mereceu um juízo bastante enfático de Deus aí. A gente leu aqui que Ananias foi repreendido pelo apóstolo Pedro por ter retido parte do dinheiro que ele obteve com a venda da sua propriedade. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto. Ele recebeu o juízo de Deus por causa do seu pecado gravíssimo. E a questão que nos leva a estudar a fundo essa passagem com seriedade é: o que foi esse pecado de Ananias tão grave que mereceu esse juízo imediato de ser fulminado e morto ali na presença de todos naquele momento? E a sua esposa Safira, depois de 3 horas, ela aparece ali, ela é confrontada por Pedro, ela insiste na mentira e ela também tem o mesmo destino e ela também cai morta. Bom, a problemática aqui e o pecado gravíssimo que é tratado não é o fato de Ananias ter retido parte do dinheiro. Não é esse o problema. A gente pode observar aí versículos adiante que a gente leu inclusive. Porque Pedro vai dizer o que para Ananias? Vai dizer: Ananias, o que você fez? Porque assim, primeiro, que você não precisava ter vendido nada. Então, essa prática de vender sua propriedade para que o dinheiro fosse administrado pelos apóstolos, os líderes da igreja, de forma que ninguém estivesse em necessidade ali naquela comunidade, embora fosse uma prática comum, ela era voluntária. Ninguém era obrigado a fazer isso. Então, Pedro puxa a orelha de Ananias e fala: mas você não precisava ter vendido a sua propriedade, ninguém te obrigou a isso. Você vendeu porque você quis. Tá ok. Isso é uma coisa. Segunda coisa, vendendo a sua propriedade, o dinheiro que você recebeu com a venda é seu. E você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Então, o problema não foi o Ananias ter retido parte do dinheiro, mas foi ele ter dado uma parte daquele dinheiro como se aquele dinheiro correspondesse ao valor integral da propriedade. Então, Ananias, ele mentiu, ele fraudou, ele foi hipócrita. Enquanto José de Chipre viu na necessidade dos irmãos da igreja oportunidade para abençoar, para dividir, para compartilhar, para estender o amor e a graça que ele mesmo tinha recebido, Ananias e Safira usaram a necessidade do irmão como oportunidade para fazer a sua fita, para se promover, para querer criar uma imagem e querer dizer para os outros que eles eram algo que talvez eles achavam que fosse melhor do que, de fato, eles eram. John Stott, no comentário do livro de Atos, ele observa bem, né, que Pedro se concentrou no pecado, então, da hipocrisia. Então, você nem precisava ter vendido. Vendeu, o dinheiro é seu. Se quisesse ter dado R$1, você podia, né? Você não ia cair morto. Porque o dinheiro é seu e você dá a Deus o quanto você quiser. A oferta é voluntária. Mas que raio que você tinha que trazer parte do valor e dizer, e mentir, que aquilo era todo de Deus. Você disse que era tudo de Deus, mas você não entregou tudo para Ele. Então você foi hipócrita. Né? Pode colocar para a gente aí a citação do Stott. O apóstolo não denunciou a falta de honestidade, trazer apenas parte do dinheiro da venda. Pode dar um clique para a gente, por favor. Mas a falta de integridade, trazer apenas uma parte fingindo que era todo o dinheiro. A fim de conquistar uma reputação a qual não tinham direito, contaram uma mentira deslavada. A motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas inflar o próprio ego. E essa atitude de hipocrisia, de usar de algo que era de Deus, que era santo, que era essa comunhão, esse compartilhar do corpo de Cristo na igreja pela qual Cristo havia dado o seu corpo para ser rasgado e distribuído, o seu sangue para ser derramado, pegar isso e profanar, zombar,
achar que era brincadeira. Tem um livro mais recente que o Francis Chan escreveu, que é esse daqui, o Letters to the Church. Pode mostrar para a gente, por favor? Ele, infelizmente, ainda não foi traduzido no português, mas ele faz uma reflexão, uma análise crítica, construtiva, de alguns problemas que a gente encontra nas igrejas pós-modernas, né? Nas igrejas de hoje em dia. E tem um momento que ele diz o seguinte, né? Que ele foi procurar os líderes de diversas igrejas e ele fez uma entrevista e perguntou para eles: me faz uma lista das expectativas que as pessoas, os membros da sua igreja têm em relação à igreja. E aí os líderes faziam a lista lá e eram aquelas expectativas mais óbvias, como um prédio limpo, um sermão bom, um louvor com um volume adequado, estacionamento, café, atendimento às crianças. Essas eram, então, as expectativas das pessoas, dos membros das igrejas, desses líderes que o Francis Chan entrevistou. E aí, na sequência, ele perguntava, então, para esse líder, né, o pastor ou o líder da igreja: agora, faz para mim uma lista dos mandamentos que Deus deu à igreja por meio das Escrituras. Primeiro que o conteúdo era totalmente diferente da primeira lista. E aí vinha, então, Deus falou que a igreja tem que amar uns aos outros, tem que atender os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, e por aí vai. E aí, então, diz que o Francis Chan pergunta para o pastor e para o líder: qual dessas duas listas, quando não cumprida, aborrece e gera mais reclamação dos membros da sua igreja? Então, os membros da sua igreja ficam mais chateados quando a sua igreja não está cuidando dos órfãos e das viúvas e amando uns aos outros como Cristo nos amou? Ou os membros da sua igreja ficam mais chateados quando o ar-condicionado quebra num verão de 34 graus, quando o estacionamento da igreja está lotado, quando o serviço que atende às crianças não está bem estruturado, quando a comida da igreja não satisfaz o paladar de todos? O que gera mais reclamação e insatisfação? E, infelizmente, foi unânime a resposta de que os itens da primeira lista eram prioridade no coração, na mente de grande maioria dos membros de muitas igrejas aí que temos hoje. E esse questionário que o Francis Chan fez com vários pastores em relação ao que deixa os membros das igrejas satisfeitos ou não, ele nos leva a fazer também uma outra pergunta, que é: o que deixa Deus satisfeito ou insatisfeito? O cumprimento da primeira lista ou o cumprimento e descumprimento da segunda lista? E eu acredito que todos concordariam comigo que o que deixa Deus satisfeito ou insatisfeito é o cumprimento ou descumprimento da segunda lista, porque é a lista que Ele mesmo nos deu. E, no entanto, nós, a igreja dele, aqui na terra, que deveríamos ser sua expressão, a manifestação do seu caráter, estamos empenhados demais numa lista que nós mesmos criamos. Então, quando pensamos sobre qual seria a igreja saudável, a igreja ideal, nós podemos pensar em diversas características. Eu fui muito abençoada com o compartilhar aqui do pastor Marcos na introdução, sobre essa família, essa pessoa que disse que a igreja Ioná foi mãe, acolheu, né? Porque a gente costuma ouvir por aí que muita gente procura a igreja Ioná por causa da estrutura do departamento educacional, né? A gente ouve muito isso. Mas lá no final das contas, eu como membro dessa igreja, eu não quero ser conhecida ou elogiada pelo Senhor porque a gente tem o melhor departamento educacional. Sendo que, na verdade, se você for por aí afora e visitar outras igrejas, você vai encontrar igrejas com um departamento educacional melhor que o nosso. O nosso é muito bom, amém? Mas eu realmente gostaria de ser conhecida como membro de uma igreja como esta que o pastor Marcos compartilhou na introdução. Acolhedora, que expressa o caráter, o amor de Cristo. Uma igreja que as pessoas procuram porque sabem que é um lugar seguro e ela vai ter liberdade para ali expor a sua necessidade, sabendo que essa necessidade será satisfeita.
Porque as pessoas que estão ali nessa igreja amam como foram amadas pelo Senhor. Então o problema de Ananias e Safira foi esse. Eles estavam apáticos, insensíveis. O interesse deles não era a necessidade do outro. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com pegar carona naquela onda de vender sua propriedade. Não sei como eles faziam na época. Se eles anunciavam lá no boletim da época, se eles davam as honras, ou se a fofoca se espalhava e todo mundo ficava sabendo quem que vendeu a propriedade, quem que foi ajudado com aquilo. O fato é que o seu coração de Ananias e Safira não estava reto diante do Senhor. Deus não precisa das nossas ofertas. Deus não precisava que Ananias e Safira vendessem a sua propriedade. Ele não precisava daquele dinheiro para estabelecer a igreja primitiva, de forma que ela pudesse vir e chegar até nós hoje. Deus não precisava de nenhuma daquelas pessoas que venderam as suas propriedades para atender a necessidade dos outros. Mas Deus queria incluí-los nessa sua obra. Por isso Ele ensinou o caminho e por isso aqui nesse momento Ele corrige de forma tão severa. Sabe aquela história de, deixa eu ver aqui como que eu vou punir e repreender esse ou aquele erro? Tem que ser proporcional. Mais para frente, no livro de Atos, no capítulo 15, por exemplo, a gente vai ver uma discussão a respeito da circuncisão, porque os gentios iam se convertendo, né? Precisa circuncidar, não precisa, pode comer isso, aquilo, agora que eu virei cristão. Embora esse tenha sido também um debate extremamente importante, você não vê gente caindo morto por aí, por causa desse problema. Mas aqui nesse momento, é como se Deus estivesse trazendo o holofote para dizer para todo mundo e deixar bem claro naquele momento tão crucial para a formação e o estabelecimento da igreja. Não zombe da igreja. Não zombe da minha igreja, por quem eu dei a minha vida. Não zombe daquilo que é santo, daquilo que eu escolhi ser o farol, o anúncio, o sinal de mim mesmo na terra. A igreja. Ele não vai nos dizer na sua palavra que a igreja é o seu corpo? Ele nos diz que quando ele vier, ele vai vir buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja. Então, embora a gente esteja acostumado a encarar o cristianismo como uma relação individualista particular com Deus, e a gente vive preocupado, né? Se eu fiz a devocional, se eu estou vencendo esse pecado, se eu estou vencendo aquele vício, eu não posso faltar tanto na igreja, puxa, eu preciso aparecer lá na fazenda, está na hora de servir no ministério. Então, embora a gente encare o cristianismo como uma relação particular, individual com Deus, isso não é o cristianismo. O cristianismo é, essencialmente, a vida em comunidade. A formação da igreja e da comunidade foi a consequência mais imediata da encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo. Então, assim como nós fomos arrancados do império das trevas pela obra redentora de Cristo na cruz e colocados no reino da sua maravilhosa luz, isso na prática do dia a dia significa que fomos arrancados de uma vida isolada, de uma vida para mim mesmo e colocados na comunidade. Não existe cristianismo sem comunidade. E aí, então, quando nós falamos assim de comunidade, é importante a gente também lembrar de 1 Coríntios capítulo 11. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia nesse texto. Aí você está em Atos, aí você vai passando, né? Romanos, aí você... 1 Coríntios capítulo 11, nos versículos 17 a 34, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando a respeito da ceia. E a gente pode considerar que essa passagem, o ensinamento que aparece ali, é paralelo ao ensinamento que a gente vê hoje, por meio do juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Vamos ver por quê. Então, na ceia, a igreja primitiva, ela festejava o amor. Então, a ceia também era considerada como a festa do amor, a festa ágape. Naquela época, a ceia funcionava assim: cada um trazia um prato, todo mundo contribuía com a ceia. Então, o pessoal trazia os pratos e aí todo mundo dividia, né? E compartilhava o pão e se lembrava daquilo que Jesus ordenou que nós nos lembrássemos, né? Do seu corpo oferecido a nós, o seu sangue oferecido em resgate.
Qual que era o problema que está acontecendo aqui em 1 Coríntios capítulo 11? É que assim, a igreja, a partir de Cristo, ela abriu as suas portas, né? Então começaram a entrar na igreja as pessoas mais diferentes, de diversas classes sociais. Então, aquilo que antes era elitizado, que era erroneamente interpretado a respeito da eletividade do povo de Deus, agora, a partir de Cristo, vai sendo remodelado, né? E reconceituado. Então, agora, o que estava acontecendo ali naquele momento, era que estava misturando o perfil do povo na igreja, assim, falando português claro. Então, você tinha agora pobres, o que você não tinha, você tinha pessoas doentes que você não tinha antes dentro da mesma assembleia, da mesma reunião. Você tinha mulheres, né, e tudo mais. Então, o que acontecia? Os ricos, que já eram acostumados e que provavelmente eram os líderes religiosos da época, eles vinham e traziam muita comida, traziam coisa boa, entendeu? Carne de primeira e por aí vai. E os pobres traziam o que eles tinham condições, que era pouco. Só que o que estava acontecendo ali é que os ricos chegavam antes, mais cedo, e aí, desde aquela época, já existia a maldita da panelinha. Então, eles se reuniam entre eles e eles desfrutavam daquilo mesmo, da fartura, explodiam de tanto comer. Enquanto os pobres chegavam depois, e quando eles chegavam, já não tinha mais nada para eles. E o que eles traziam não dava nem mesmo para eles, porque eles eram assim pobres. Então, o modelo ideal e a ideia de você juntar na mesma assembleia e celebrar a morte de Cristo e a sua ressurreição era justamente para que quem pode trazer mais possa dividir com quem tem menos e quem traz menos divide o que ele tem e todo mundo no final acaba satisfeito comendo igual. Essa que era a ideia e o propósito. E é isso que Paulo está bradando aqui no capítulo 11, a partir do versículo 17. Ele está falando, não é para ser assim, pessoal, presta atenção. Mas o que é importante a gente notar é que nem essa passagem e nem os capítulos 2 e 4 de Atos não estão nos falando sobre uma comunidade cristã evangélica comunista. Não é disso que o texto fala. Aqui a ideia é de, como igreja, estarmos atentos, interessados, amando o nosso próximo. E não só de boca, mas na prática. De forma que, quando nos reunimos como igreja, tenhamos sensibilidade e sejamos capazes, estejamos num relacionamento que nos permite conhecer a necessidade um do outro. E ver nessa necessidade a oportunidade de amadurecer como igreja, olhar para o outro. Esse é o coração de Deus. E a ceia, ela é um mistério e ela é tão preciosa justamente por causa disso. A ceia, ela nos une e nos iguala. Por quê? Porque ali, na hora que a gente está comendo do pão para lembrar o corpo de Cristo e bebendo do vinho para lembrar do sangue de Cristo, não importa se você é rico ou pobre, se você é bonito ou feio, se você é mulher ou homem, qual é a sua posição na sociedade, porque ali todo mundo é igualmente miserável, igualmente dependente, igualmente carente do mesmo corpo e do mesmo sangue. E é por isso que Jesus manda que a sua igreja celebre a ceia, para a gente se lembrar toda vez, a gente é igual. A obra de Cristo na cruz nos fez iguais. E essa igualdade que a obra de Cristo na cruz nos traz, ela precisa ser posta em prática no nosso dia a dia. Se eu e você somos tão diferentes, mas fomos igualados pela obra de Cristo na cruz, por que eu posso estar desfrutando de conforto, de prazer, e você tem que passar por essa necessidade? Não, não é assim que tem que ser essa igreja. Porque em Cristo ofereceu o seu corpo e seu sangue. Nós precisamos olhar a necessidade um dos outros e servir e atender para que ela não haja naquilo que é o corpo de Cristo. Então é disso que o Paulo está falando quando ele fala assim, que aquele que come e bebe sem discernir o corpo vai ser condenado. Então a gente acha que antes de tomar ceia a gente tem que estar preocupado, que o pastor chama para arrependimento. Aí a gente pega e fala, eu não fiz minha devocional, não posso tomar ceia. Mas eu cheguei atrasado no culto, não posso tomar minha ceia. Mas eu só sirvo em 2 ministérios, o irmão ali está servindo em 10 ministérios, não sou digno de tomar a ceia. Não, aqui o que o Paulo está falando é aquele que não discernir o corpo ao tomar a ceia é condenado.
Quer dizer, na hora que você pega o pão e o vinho, na hora que você é chamado para o arrependimento, o que você tem que pensar é: o quanto eu, como membro desse corpo, estou de fato fazendo o meu papel de fazer desse corpo o corpo de Cristo. O quanto eu de fato estou atento às necessidades dos meus irmãos para supri-las. O quanto de fato eu tenho investido, empenhado e oferecido a minha vida em sacrifício para que isso que Cristo já fez na cruz nos fazer igualmente salvos, igualmente filhos. Para que isso se concretize na prática do dia a dia. E é o chamado para nos arrependermos disso antes de tomarmos a ceia. A humanidade, ela foi restaurada por meio do que Cristo fez na cruz. Isso significa não só que agora, depois que eu morrer, eu vou para o céu. Isso também. Mas isso não é exclusivamente o cristianismo. O que Cristo fez na cruz, dizer que a humanidade foi restaurada, é ter remodelado em nós o caráter, a imagem e semelhança de Deus, da forma como fomos criados para ser. E que foi deturpado e corrompido por causa da queda. Mas então, ok, quando falamos de remodelar o caráter, a imagem e semelhança de Deus, de ser o que fomos criados para ser, do que nós estamos falando? Então nós olhamos para o caráter de Deus e descobrimos o quê? Que Ele é um Deus essencialmente relacional. Ele é Pai, Filho, Espírito. Cada um deles está honrando e servindo ao outro. Cada um deles ouve e obedece ao outro. Ele, em sua essência, é relacional. Então o cristianismo, ele não consegue fugir disso, ele não pode fugir disso. O que foge disso não é cristianismo. Então quando você diz assim: agora eu sou cristão, eu entreguei a minha vida a Deus, agora, isso não significa que agora eu vou chegar no céu e vou entrar lá, oba. Isso significa que você ganhou o privilégio de fazer parte de uma comunidade. Assim como a responsabilidade de ser parte dela. Para que sejamos um corpo saudável, cada um de nós que é membro desse corpo precisa estar intimamente ligado com a cabeça que é Cristo. E também precisamos estar intimamente ligados uns com os outros. A palavra de Deus hoje, ela nos lembra, ela nos desafia, ela nos encoraja, ela nos constrange e enche de graça quando ela nos lembra que não estamos sós. Que no coração de Deus há um desejo pela igreja. Não a igreja é instituição. A igreja é corpo orgânico, onde há relacionamentos. Que cada uma das nossas reuniões, nas fazendas, nos encontros de ministérios, que essas reuniões aos domingos, os encontros nos cafés, durante a semana, que ali possa haver a construção de um relacionamento como o da ceia, que lembra que fomos igualados ali pelo corpo e o sangue de Cristo, que nós possamos nos empenhar para criar ambiente nesses relacionamentos em que todos possam se sentir seguros e livres para compartilhar qualquer necessidade, para que qualquer pessoa possa compartilhar qualquer necessidade, na confiança de que ela poderá ser satisfeita. E sabe, a comunidade, ela tem duas vias. Aquela em que a necessidade te é exposta e você a recebe e encara como oportunidade para dividir, para amar, para servir, para imitar Jesus, para fazer o que Jesus faz com você, abraçar, perdoar. Mas também tem a via que requer que você exponha a sua necessidade, dando oportunidade para que o seu irmão também possa te amar, para que o seu irmão também tenha a chance de dividir com você e de te servir. A igreja pela qual Cristo ofereceu o seu corpo e sangue não é um clube, uma sociedade, uma reunião de pessoas procurando as programações mais legalzinhas, saindo felizinho, tendo que se esconder, fingir, assumir um papel, botar um terno, uma gravata.
ficar ali com medo de expor a sua necessidade, porque o que os outros vão falar. O que mais me entristece é quando eu ouço algum irmão dizer: eu vou deixar o ministério, a liderança. Por quê? Porque está muito difícil nos meus negócios. Porque ele acha que numa igreja onde a maioria é de elite como a nossa, se ele não tiver o dinheiro que a maioria aqui tem, ele não pode ser líder. Da onde que veio esse entendimento? De mim mesmo. De alguma forma, o que eu estou comunicando para esse irmão não é que o valor que ele tem aqui na igreja é o valor que Cristo pagou na cruz por ele, mas é o valor da conta bancária dele. E a gente precisa se arrepender urgentemente disso. E com certeza a gente tem esse risco maior, porque Deus nos abençoou. Talvez a grande maioria de nós, não todos, com bens materiais, como o presbítero orou. São os tesouros para os quais fomos colocados como mordomos, que não podem jamais ocupar o lugar de Deus nos nossos corações, nas nossas prioridades, no estabelecimento de valores e decisões e na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia para estar presente em cada uma dessas nossas reuniões. E que cada um de nós possamos nos lembrando do preço que Cristo pagou naquela cruz, fazer a nossa parte, assumir e contribuir para que a nossa igreja cresça e amadureça saudável, sendo essa igreja em que a necessidade é a oportunidade para Cristo se manifestar aqui nessa terra. Em João, nós podemos observar que ele diz o seguinte, que quando a igreja ela está se relacionando e se amando, quem está fora da igreja e que vê como aquelas pessoas se relacionam e se amam, pode conhecer o amor de Deus. Essa é a responsabilidade que nós temos. Mas claro que para isso você tem que começar se conectando. Porque se você não está conectado em lugar nenhum, não tem nem como praticar aquilo do que a gente está falando hoje. Só que, embora ser igreja seja o principal sinal, a maior honra, a pérola dos olhos de Deus, também é o nosso maior desafio. Porque igrejas são pessoas problemáticas, complicadas, difíceis, falsas, pecadores, como eu e você. Por isso exige investimento. A gente não está falando aqui de você ir nas fazendas para ficar reclamando de tudo, lamuriando tudo. Não é dessa necessidade que a gente está falando, a necessidade do seu ego. A gente está falando da necessidade como humanidade, como corpo, como irmãos, como família. Também ninguém vai chegar e te obrigar a falar, vai, confessa seus pecados mais secretos, né, da madrugada. Ninguém vai fazer isso, te encostar na parede. Não é disso que estamos falando também. Estamos falando de investir naquilo que importa, que são pessoas, relacionamento. Então, se você está desconectado, se você, aqui dentro dessa igreja da qual você diz que é membro, que é parte, você não tem 1, 2 pessoas em que há essa troca, a necessidade, a oportunidade de servir, a liberdade, a segurança para ser quem você de fato é, e a manifestação da presença do amor de Deus, para que qualquer um que está lá de fora, vendo, diga, nossa, isso é o amor de Deus? Então você não está conectado a uma igreja, você ainda não é igreja. Então de que cristianismo e de que fé salvífica e de que obra redentora da cruz estamos falando? Eu queria encorajar você, graças a Deus, nós temos hoje líderes e a nossa igreja é uma igreja que oferece diversas vias para você se conectar. Procure uma delas. Procure. Procura os líderes, pergunta para a pessoa que está do seu lado, pergunta para o pessoal do Interqui que está de avental laranja, bate na porta da secretaria, manda e-mail para o pastor. Faz a sua parte. E juntos vamos nos sendo modelados como aquela noiva que Jesus vai vir buscar. Amém? Vamos ter um minuto de oração. Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé. E eu queria ter um minuto de oração hoje, não por mim mesmo, mas por alguém outro, né? Então, segura na mão da pessoa que está do seu lado, ou você pode ir atrás de alguém da sua fazenda, sei lá, que você conhece, um parente. Vamos ter um minuto de oração, juntos como igreja. Pedir ao Senhor que nos ajude, né? Que nos ensine a ser essa igreja que o agrada, né? Também podemos pedir perdão pela nossa negligência,
seja porque eu tenho me isolado, não tenho deixado ninguém encontrar na minha necessidade oportunidade para servir, ou porque eu prefiro que ninguém fale da sua necessidade mesmo, porque senão vai me dar trabalho, eu vou ter que dividir o que eu acho que é meu. Vamos ter esse minuto de oração. Eu queria encerrar compartilhando um parágrafo que o Tim Keller escreve no Igreja Centrada, né? Comunidade é mais do que apenas o resultado da pregação do Evangelho. Comunidade é em si mesma uma declaração e manifestação do Evangelho. Comunidade é em si mesma parte da boa notícia, pois esta é a boa notícia, foi isso que Cristo conquistou por você na cruz. Uma vida nova junto com o povo de Deus. Antes você estava afastado das pessoas, mas agora você está unido a elas. Senhor, obrigada pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigada por ter sido aquele que nos ensinou primeiro como ser igreja. Se expondo, se sacrificando, encarnando, se compadecendo, simpatizando, se fazendo igual e oferecendo a sua própria vida para nos salvar. Que o Senhor nos ensine a ser esta igreja. Em nome de Jesus. Amém.